Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Se tudo der certo, essa semana eu acabo de escrever meu livro. E semana que vem eu venho com a novidade, se for boa, senão eu vou ignorar. E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 44º vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre o livro O Céu para os Bastardos, da Lília Guerra, publicado pela Todavia, em setembro deste ano, 2023. Ele tem uma linda capa, eu achei ela muito bonita, da Paula Carvalho. É esse o nome mesmo? Paula Carvalho. E ele custa R$ 54,90. Os descontos que eu achei não justificam eu falar uma faixa de preço. Ele é um livro muito recente também. E é isso, vamos comentá-lo hoje. Como esse livro chegou nas minhas mãos, como eu fiquei sabendo dele, eu sigo a Dalva Maria Soares lá no Instagram. Ela é uma escritora mineira que eu ainda vou ler. Isso eu estou guardando para um momento mais especial. Mas a Dalva, ela inclusive segue o Gida Trinco, isso é algo que me surpreende até hoje. Eu não sei se ela ainda está acompanhando aqui, eu não tenho essa noção, mas se você ainda me dá essa honra, eu agradeço se você me der um alô neste vídeo especificamente. E obrigado. E ela postou nos stories, então, divulgando o trabalho da Lilia e especialmente O Céu para os Bastardos. E aí eu fiquei sabendo que não só ela me indicou indiretamente esse livro, como ao ler uma entrevista na 451 com a Lilia Guerra, que a Dalva foi, de certa forma, uma ponte para que esse livro tivesse sido publicado pela Todavia. Não só ela, como também o José Faleiro, namorado dela, escritor, que eu também ainda vou ler, também estou guardando esse momento, porque ele também segue ou seguia o Gira Trinco, e eu não acredito que esse casal me acompanha ou acompanhou, eu fico muito de cara ainda. E muito obrigado, vocês ainda estão aqui. Mas os dois, eles fizeram então essa ponte para que a Todavia publicasse esse livro, mas a Lília já tinha escrito especialmente para a editora Patois. Ela tem 3 livros publicados lá que se destacaram de alguma forma, que eu conheço de nome, que são o Amor Avenida, o Perifobia ou Perifobias, agora eu esqueci se tem plural ou não, e o Rua do Larguinho e Outros Descaminhos. O Perifobia ou Perifobias diz que é muito bom, eu tenho vontade de ler. Inclusive nessa entrevista, eu gostei muito da personalidade da Lily, assim, o quanto ela é centrada de alguma forma, o quanto ela é autoconsciente, na verdade. Eu acredito que ela tem noção de que existe uma onda no cenário literário brasileiro atualmente que é frágil para mulheres pretas escritoras, que pode ser só um hype assim. É difícil entender se essa nova tendência a ler essas narrativas é algo que vai passar e que, na verdade, a literatura vai continuar muito branca e muito hétero e muito acadêmica, assim. O Jabuti deste ano, por exemplo, eu achei que as indicações não foram muito condizentes com essa tendência, por exemplo, mais diversa, mas ao mesmo tempo a Lília Guerra é um forte nome para o Jabuti do ano que vem, então vamos ver o que acontece. Mas a Lília também é auxiliar de enfermagem até hoje e ela não sabe se ela vai entrar no cenário, no circuito literário nacional, ela ainda tem essa dúvida. Eu acho que é uma dúvida muito válida. O trabalho de escritor não é uma coisa simples, pouquíssima gente no Brasil vive de escrever, assim, poetas, romancistas famosíssimos mal se sustentam com os livros que publicam. Imagine gente que está começando, imagine uma mulher preta. E a Lília, eu recomendo essa entrevista dela. E a Lília, então, ela é auxiliar de enfermagem, eu não sei se é em Cidade Tiradentes ou numa cidade próxima, eu acho que é numa cidade próxima, lá em São Paulo. E aí, isso é relevante para os livros dela. Os livros dela têm um tom autobiográfico, assim, coisas, vivências que ela já ouviu, histórias de pessoas que ela conhece, assim, que ela quer, inclusive, que sejam registradas. E a sinopse de O Céu para os Bastardos é a seguinte: a gente vai ter 2 pontos centrais nesse livro, na minha opinião, que seria um aspecto mais geral da comunidade que é descrita ali, que vive no bairro do Fim do Mundo,
que é para ser uma coisa cidade de Tiradentes mesmo, onde a Lília mora. E a gente então tem esse panorama das pessoas desse lugar, das vivências ali, das relações. E a gente também vai ter um drama central, é, que é da nossa personagem principal, a Sanarinha, a Maria Expedicionária, que ela é mãe de um filho que cometeu um crime, ela é mãe de um criminoso, assim, ela é a definição. Ela é mãe de um homem que foi capaz de, num acesso de ciúmes, agredir a esposa dele a ponto dela entrar em coma. E o livro começa com a Regininha no hospital em coma. Então, o drama particular da nossa personagem principal, que vai narrar umas partes do livro, vai ser também um drama de uma mãe que se culpa muito pelo que o filho fez, por ter criado um filho que foi capaz de fazer o que ele fez. E é uma premissa bem interessante, eu gosto bastante, mas ela não é exatamente o que mais se destacou no livro, na minha opinião. Obviamente, isso foi bem trabalhado no meu parecer, mas eu acho que o livro tem uma coisa mais forte dessas outras histórias que vão se conectando e que vão sendo costuradas ali no meio da narrativa, porque a construção dessa comunidade é muito legal. Porque, assim, ele é um livro de pessoas reais, com problemas reais. É um livro que não é de gente que fez coisas incríveis, assim, grandes mentes, prodígios, sei lá. É gente como a gente, sei lá, é gente. Nossa, é tão bom ler livro com gente, eu amo. Eu acho que faz muita falta, assim. O meu livro, inclusive, já que eu mencionei ele no inicinho do vídeo, ele também tem um pouco essa proposta. Eu não tentei falar de qualquer pessoa pública, eu tentei falar de gente. Isso vai ficar muito óbvio. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o meu livro. E eu preciso falar de, assim, o livro tem um humor nele, eu ri algumas vezes, mas o livro me foi muito afetuoso também. O Céu para os Bastardos, ele tem uma personagem que chama Terezinha com Z, que é o nome da minha mãe e que é o nome da minha avó. E eu nunca tinha lido um livro com uma personagem com esse nome. Mesmo que ela não tenha uma fala, eu fiquei muito feliz, assim. Eu fiquei. Ai, na segunda página, ou na primeira mesmo, já aparecia essa Terezinha que eu fiquei assim. É minha mãe, assim, ou minha avó, sabe? Ainda mais porque o livro também vai mencionar, por exemplo, uma excursão para Aparecida do Norte, que era uma coisa que minha avó fazia e amava fazer. O livro vai falar até mesmo, assim, de um punhado de coloral e foi, não sei, teve tanto elemento que me foi muito agradável de ler num livro, de ver numa literatura, que foi um alívio, assim, foi uma coisa que me energizou de certa forma. E o livro também tem até expressões, assim, a linguagem dele eu gosto bastante. Tem até uma hora que fala que uma pessoa estava parada, feito um dois de paus, e assim, nossa, é exatamente o tipo de coisa que eu quero ler, é exatamente o tipo de coisa que eu acho que faz falta a gente entender que a nossa vida é arte e que ela merece ser publicada, assim. Fico emocionado. E isso me lembrou, inclusive, Marte 1, filme do Gabriel Martins, filme mineiro, né, que foi o representante do Brasil no Oscar deste ano, do ano passado, não lembro agora. Mas foi um filme que eu via as coisas na tela também, gente que parecia da minha família, gente que, sei lá, as coisas de futebol, do Galo e do Cruzeiro. E eu fiquei assim, gente, sei lá, sabe, um móvel que tá ali, que você já viu na casa da sua tia, é uma coisa assim, muito palpável, é muito agradável ver a vida na, na literatura, no cinema, nas mídias, assim. Foi muito legal esse aspecto de afeto que o livro trouxe. E também, isso me lembra aquela música do Emicida, Pequenas Alegrias da Vida Adulta, porque o livro tem inclusive uma passagem que fala muito disso. O livro, a parte alegre dele, é muito desse cotidiano, dessas coisas
que são detalhes, assim, mas que fazem a vida. Inclusive, eu vou ler pra vocês a parte que isso ficou mais evidente no livro, página 66. Abre aspas. Para muita gente, felicidade é recolher os meninos de tardezinha para banhar e esperar a janta. É ver qualquer coisinha na televisão. Nem todo mundo vai ser o artista que está na TV, mas todo mundo devia poder escolher sua verdura. Comer seu peixinho uma vez ou outra, sua carne ou o que preferir. Ter sossego para ouvir música, apreciar seu esporte favorito, tocar um instrumento no dia de folga. Eu não esperava ficar tão emocionado, pra ser honesto, mas esse aspecto do livro é muito bom, muito, muito bom. E ele não é o único aspecto também. A gente tem essa noção de comunidade, a gente tem essa solidariedade entre os habitantes desse lugar, entre os moradores ali, mas o livro também tem muita violência. Ele tem histórias muito tristes, assim, ele tem uma desolação muito forte, histórias realmente trágicas. E eu diria que muitas delas, se não todas, são perpassadas pelos papéis de gênero. É muito forte a diferença entre homens e mulheres nesse livro, porque os homens são os homens que a gente imagina, assim, o arquétipo de homem, e as mulheres vão ter o arquétipo da mulher também, e inclusive nas dores que tem que enfrentar. É um livro que as mulheres são mais relevantes do que os homens, mas eu achei que esse livro, assim, os homens não são um dois de paus, eles não são aquelas pessoas também descritas superficialmente, que parece que não tem nenhum tipo de sentimento, apesar da socialização dos homens levar eles a ignorar muita coisa. Nos levar, né? Eu tô falando como se eu não fosse um homem, no caso. Apesar da nossa socialização nos levar a anular muita coisa, eu acredito que esse livro ele não foi superficial ao descrever essas vidas, assim. Eles tinham personalidade, eles tinham suas vontades também, seus desejos. Eu achei isso muito legal. É um livro que as mulheres são protagonistas porque também eu acredito que a Lilia queria contar mais essas histórias. E na entrevista da 451 eu descobri, inclusive, que o que talvez me incomodou no livro é resolvido lendo os outros livros da Lilia, porque várias mulheres do livro são personagens de outros livros, alguns homens também, mas especialmente as mulheres. E por que que eu digo isso? Porque eu li o livro, eu achei ele bem escrito, eu achei ele bem compassado, mas eu achei os capítulos pequenos e eu achei o livro como um todo um pouco pequeno também. Isso é um problema, assim, já me chamaram de bicha gulosa por causa de eu falar que eu queria mais de um livro. E talvez repitam isso de novo, mas eu acho que é porque o livro eu senti falta de, não sei, eu acho que talvez é mais caminhando para o final, mas eu queria um pouquinho mais. E descobrindo que alguns contos dos outros livros da Lilia tratam desses personagens, aprofundam em outras coisas, aí me aliviou. Eu acho que eu só li na ordem errada no fim das contas. Inclusive, recomendo esse livro, já adianto que eu gostei. O final, pra mim, eu falei, né, que caminhando pro final, eu não sei se o livro realmente, ele não é que ele foi perdendo força, ele meio que foi se acomodando pra se fechar, mas o finalzinho mesmo eu não gostei, o último acontecimento, assim, que eu acho que não precisava mesmo, sabe? Eu acho que ficou muito perfeitinho. Mas o livro como um todo eu achei bem legal, achei uma leitura muito interessante, porque é um livro que tem uma mensagem ali, eu acredito que ele não é raso em vários sentidos. Eu acredito que o ponto de vista da Lilia em relação ao mundo é muito interessante, é muito pertinente. Eu não vou falar que é necessário, assim, eu odeio esse adjetivo, eu só acho que é bom de ler. E é isso que um escritor quer, eu acho. É bom de ler, é real, é humano e é importante. Não sei, eu gostei. Então fica a recomendação, é um livro que flui super bem. E eu vou comentar outros aspectos dele, só que agora falando spoilers. Primeiramente spoilers leves, depois spoilers mais pesados. E aí, quem for ficar aqui no vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui.
Até semana que vem com outro livro. E para quem for continuar, vamos lá. Que eu tenho algumas coisas a comentar que na maioria é agradável, mas também tem uns aspectos que eu mudaria nesse livro se eu pudesse dar pitaco. Vamos lá. Eu já mencionei o mosaico que existe nesse livro, apresentando os personagens que fazem parte desse bairro, que fazem parte do fim do mundo. E aí, essas pessoas são apresentadas pra gente em alguns momentos de uma forma mais assim, viu na rua, tava ali na feira, vamos contar a história dessa pessoa. Mas muitas delas eram mencionadas e depois aprofundadas a partir de uma outra coisa que também vai ser costurada no livro, que eu achei muito boa ideia e muito bem trabalhada também, que foi um evento marcante de uma pequena comunidade. Acho que isso fica muito evidente no interior também, que é um velório. Tá tendo um velório de um dos homens que fazia parte da velha guarda ali do bairro. E esse velório, então, a partir do momento que chega uma pessoa, a partir do momento que outra pessoa é mencionada, ela vai ser apresentada pra gente, a gente vai conhecer um pouco mais da história dela. E eu achei muito bem feito, assim. Eu precisava mencionar esse aspecto da construção do livro, que foi muito legal de acompanhar um velório, que é um evento que reúne as pessoas, que existe uma, uma agregação afetuosa, assim, ó. Existe um momento de assentar as coisas, de realmente parar para notar quem está à sua volta e que combina muito com a apresentação de gente num livro, sabe? Eu achei muito inteligente colocar isso como um ponto central, como uma coluna vertebral do seu livro. Muito bom, Lilia Guerra. E daí, o velório que acontece, ele é decorrente de uma morte que foi por causas naturais, não foi nenhuma morte, nenhuma fatalidade e nenhuma morte violenta. Mas eu preciso mencionar algo envolvido, algo relacionado a essa violência presente no livro, que é a questão já ia falar saúde, questão da segurança pública no Brasil. Eu acredito que a gente vive um cenário que é um pouco cômico, tragicômico na verdade, que é o seguinte: a gente tem a direita brasileira e a esquerda brasileira discutindo sobre um tema que nenhuma das duas faz muito para melhorar. A gente tem a esquerda simplesmente não pautando isso, não colocando como um ponto central das campanhas que ela propõe, assim, os partidos não falam sobre isso, simplesmente ignoram esse tema, na minha opinião. E a gente tem a direita espetacularizando o negócio. A gente tem a direita em programas como Cidade Alerta, colocando um pânico na população, um pânico que, de certa forma, é justificado, porque tem gente que não pode sair na rua com a certeza de que vai voltar para casa, porque qualquer doido pode matar. E isso sem exagero nenhum. Eu queria que fosse engraçado, mas é só preocupante mesmo. Inclusive, assim, enfim, ver as notícias é um teste para o seu coração. Mas a direita também não tem propostas para isso, não realmente melhora a questão e fica usando do discurso bandido bom é bandido morto. O livro, ele vai jogar isso tudo pro lado e falar o seguinte: pobre não devia roubar de pobre e quem mais sofre com isso é o pobre, porque é a verdade. Eu gosto muito da visão que tá ali da Sanarinha sobre esse tema, falando que quem tá na comunidade devia proteger a comunidade e que, obviamente, a esquerda, no fim das contas, em teoria, está mais preocupada com o pobre. É óbvio que a nossa esquerda, ai Deus, brasileira, ela é muito elitista, ela é muito branca, ela não gosta de eleger gente preta e gente pobre, mas é melhor do que a direita que fica roubando voto e não faz nada e que, na verdade, odeia pobre muito mais. Assim, na verdade é uma competição forte, enfim. Gosto que o livro traz a visão do pobre, que é: a gente quer voltar para casa direito, a gente quer usar um ônibus que vai ter lugar para todo mundo e que tem um ar-condicionado, a gente quer um ônibus que funcione, a gente quer, assim, sabe, qualidade de vida, é o mínimo, assim. E o que o livro fala que é muito legal também é que existe um investimento para melhoria do que já é bom, para que aquilo fique excelente para o rico, e que quem está na periferia vai ter os seus serviços desgastados, piorados, vai só sucateando o negócio. É isso que acontece.
Falando em direita brasileira, a gente vai ter uma personagem que é a patroa da Sanarinha, que é a Gerda. E a Gerda, ela não tem uma coisa que salva nela. Ela é 100% insuportável. Ela é uma madame chata, enjoada, realmente intragável, que é assim, a representação perfeita de gente pequena, gente mesquinha. E não é nem agradável detestar ela. Ela só. Eu queria que ela não existisse no mundo, pra ser honesto. Mas eu tô falando dela não só porque eu precisava exalar esse ódio, mas também colocar pra fora. Mas eu preciso falar do filho dela, que é o Betinho. Eu acredito que a personagem da Gerda, que tá ali, ela não precisava ser complexa. Eu acho que ela é realmente uma pessoa que a gente quer unidimensional. A gente não precisa entender o passado dela, porque que ela é tão chata, porque que ela é tão insuportável. Mas o Betinho, ele vai ser mais importante pro livro. E eu senti que ele foi um pouco perfeito demais. Eu senti que ele, assim, eu acho que é o único personagem do livro que eu senti que foi não mal construído e nem mal desenvolvido, mas que faltou alguma coisa para ele ficar realmente mais redondo. Eu acho que é esse o problema, assim. O que veio dele eu gostei, mas parecia que foi ignorado, assim, outras coisas. Não sei, não entendi. É um personagem que no fim das contas eu fico assim, legal, ele é legal, mas não faz sentido. Assim, é um perfeito personagem de novela que é um mocinho, assim. Não sei se eu entendi por que que ele foi tão descrito na orelha do livro, por exemplo, como uma figura que seria como um filho para Sanarinha, mas que consideraria ela como uma segunda mãe, mas que no fim das contas eu não vi uma relação tão amorosa assim, tão afetuosa assim. Eu acho que tinha uma amizade ali, mas uma relação mãe e filho, por exemplo, não tinha. E mesmo a amizade, eu acho que não tinha tantos conflitos quanto uma amizade entre pessoas de realidades tão distantes poderia ter. Eu acho que não tem nenhum tipo de deslize, ninguém escorrega ao falar alguma coisa. E isso me pareceu um pouco artificial, assim, não me pareceu natural, não existe nenhum deslize, nenhum ruído nessa conversa, sabe? Nesse diálogo. E aí eu precisava mencionar isso. E o último tópico dos spoilers leves é que essa questão da Sanarinha ser mãe de um filho que é um criminoso é muito interessante pra mim, apesar de ser um tópico muito delicado, e me lembrou um livro. Me lembrou um livro que chama Longe da Árvore, do Andrew Solomon. É um autor que ele é mais famoso por causa do livro Demônio do Meio-Dia, que fala sobre depressão. Mas nesse livro dele, Longe da Árvore, ele fala sobre casos de pais que têm filhos muito diferentes deles. Que a maçã caiu longe da árvore, né? Essa é a ideia. A gente vai ter casos de casais que são pais de filhos serial killers. A gente vai ter filhos também, crianças prodígio. A gente vai ter filhos com diversos tipos de deficiência. Eu não li esse livro, na verdade, eu tenho muita vontade de ler. Ele é gigante, assim. Mas eu gosto muito desse aspecto, assim, de não ser exatamente possível você ter noção de qual filho você vai ter, de como sua criança vai crescer e do quanto isso não é sua culpa, assim. Eu acho que minha mãe fala muito sobre isso, que cada filho é um filho. Eu gosto muito que a Elisama Santos fala que cada pai é um pai, assim, filhos dos mesmos pais têm pais diferentes. Eu gosto muito dessa ideia, assim. Eu acho que faz muito sentido porque cada pessoa vai enxergar o pai de uma forma, a mãe de uma forma, as figuras que criaram de uma forma, mas no fim do dia não dá pra saber, assim. A Sanarinha fica se culpando muito, mas assim, a amada não dá pra controlar as coisas, não dá. É muito legal como o livro vai tratar disso, inclusive falando de um aspecto que eu nem achei que eu ia falar no vídeo, mas é um pouquinho um spoiler mais pesado. Então, quem já quiser sair do vídeo aqui, fica a deixa. A Sanarinha, ela não ama o filho dela. Ela tem uma relação com ele que não é um amor materno, assim.
E a Lília Guerra vai falar disso na entrevista dela da 451. E é muito legal isso. Eu acho muito importante relembrar que existem esses casos mesmo, que existem pais que não amam os filhos e, assim, não é que tudo bem, mas acontece. Não é, sei lá, não é intuitivo para muita gente, mas acontece. E eu gostei muito desse retrato, assim. Uma mãe que criou o filho, que estava ali cuidando, a irmã que ajudou a cuidar amava muito mais o Júlio César. Essa irmã que é a. Ah, esqueci o nome completo dela, mas a Mira. E eu achei muito legal a abordagem desse tema em geral, de pais que não têm conexões com os filhos muito fortes, laços realmente tradicionais, assim, eu acho muito legal de se trazer num livro. E agora eu vou para os spoilers pesados, eu já falei tudo que eu tinha para falar até aqui. A primeira coisa que eu tenho que mencionar nessa parte do vídeo é o elefante que tá aqui entre nós, que é a esposa do Júlio César, a Regininha, que é agredida, que tá em coma. Ela morre, ela morre. E ela morre, assim, no momento em que eu escrevi nas minhas anotações, assim, será que ela vai sobreviver? Ela morreu na página seguinte. Na hora que eu fiquei assim, ai meu Deus, será que ela sobrevive? Ela morreu na página seguinte. É muito triste, mas eu preciso ser honesto. O que realmente me chocou foi o suicídio do Júlio César, que demorou umas 5 páginas pra acontecer. E que aí eu fiquei, meu olho ficou deste tamanho, assim, uma coisa meio Mr. Bean. Nossa, eu fiquei de cara, porque eu não esperava que ele fosse se suicidar tão rápido. E e foi muito legal no livro também. A reação da Sanarin à morte do filho, eu acho que é menos impactante do que a reação dela ao que ele fez. E, de certa forma, trouxe até paz para ela, o filho dela ter se suicidado, porque para as pessoas ali da comunidade, para as pessoas ali que viviam no fim do mundo, era uma justiça sendo feita o filho dela ir junto, sabe? O filho dela morrer também, já que ele levou a vida de outra pessoa. E isso foi bem marcante. O livro vai ter outras histórias tão trágicas quanto, mas essa central acabar desse jeito, achei muito. Acabar assim, as ações mais incisivas, né? Porque existe o luto depois, né? Mas isso ter acontecido do jeito que acontecer, os dois morrerem e acaba ali o casal, foi bem, sabe? E aí, eu precisava falar primeiramente disso, que já tava me deixando aflito no vídeo, não poder comentar disso. Mas o próximo tópico é que eu falei de um evento muito doloroso e o livro vai ter umas coisas bem pungentes, assim, umas pontadas, assim. Existe uma frase que me pegou muito, que foi a descrição de uma criança que passava fome e que vem a frase que ela não lembrava muito da mãe, eu acho, ou do pai, não lembro direito agora, eu devia ter lembrado, mas existe a frase: fome dói mais do que saudade. E isso bateu, sabe? Isso veio com muita coisa. Tem também uma passagem que eu vou ler pra vocês na página 156, que foi assim. Quando eu acabei de ler, eu falei, ai, nossa, eu acho que eu falei em voz alta, assim, ai, doeu, assim, foi fundo. E o livro tem muito disso. Então, abre aspas. O coração da bananeira está inchado, tingido de um tom roxo estonteante. Também acompanha a música do vento, ligada ao cordão fibroso que o balança. Minha avó arrancava os corações logo que os cachos se formavam. Dizia que eles roubam o vigor da fruta e que, se não fossem retirados, as bananas morriam verdes, encruadas no cacho. Pois isso deve ocorrer igualmente com as pessoas. O coração da gente muitas vezes suga o entendimento, o que nos enfraquece. Ai, me bateu muito essa parte, eu achei muito bem escrito. Eu amei, assim, essa comparação com a bananeira, achei muito sagaz, nossa, muito bom. E existem outras dores no livro que eu vou comentar agora,
que elas são narradas de uma forma que eu não gostei. Eu acho que elas configuram um defeito no livro, na minha opinião. E eu vou explicar por quê, porque é uma coisa que vai ser um pouco confusa. Vamos lá, porque eu achei confuso também. Existem duas ocasiões no livro em que personagens vão proferir falas para crianças. E essas falas, elas são longas e elas são sobre coisas complexas e elas acontecem num átimo, assim, de repente. E ok, falar coisas difíceis para crianças acontece. Em algumas famílias mais do que outras. Existem famílias que vão tentar proteger a criança, evitar de falar assim até de coisas mais banais assim, mas que são mais complicadas. E existe gente que vai falar da criança sobre qualquer coisa, vai falar de morte, vai falar sei lá, de apanhar, vai falar de, sei lá, de abuso, assim. Existem famílias e famílias e assim, até aí tudo bem. O problema pra mim não é exatamente falar com uma criança sobre essas coisas. O problema pra mim foi mais o discurso acontecer meio que de repente, ser um discurso pronto, não pronto no sentido de óbvio, ou não pronto no sentido de planejado, mas um discurso em que não existe nenhum tipo de gaguejo, nenhum tipo de interjeição, tipo né, tipo viu, um pois é, nenhum tipo de onomatopeia, assim, nenhuma respiração, nenhuma pausa, a não ser as que eu colocava, porque eu achava essenciais, mas isso não estava escrito, e quando não está escrito, eu considero que a pessoa que escreveu não quis escrever. E aí era uma coisa assim, uma página inteira de uma fala de alguém, de uma pessoa para uma criança, falando sobre coisas muito complexas, não tentando em nenhum momento adaptar a linguagem do que está sendo falado para a criança entender, ou seja, era mais um desabafo e até aí tudo bem. Mas assim, esses discursos, sem nenhum tipo de alteração na fala, eu não entendo, assim. Não me é natural para nenhuma pessoa na Terra. Ninguém consegue falar durante tanto tempo sem ter planejado para aquilo, sem ter, sei lá, mesmo que a pessoa tenha uma oratória igual da Erika Hilton, igual da Sarah Aline do Big Brother. Gente, não é natural uma pessoa falar e metendo assim um monte de frase e não ter uma respiração, não ter nenhuma pausa, não, sabe, não ter nada. Eu achei muito estranho. E eu também falo isso porque existiu outro momento do livro em que foi feito um discurso parecido, só que era pro leitor. Era tipo, era mais uma reflexão da Sanarinha, assim, para ela mesma, e que a gente estava lendo ali, e que aí sim fazia sentido estar organizado daquela forma e de não ter nenhum tipo de ruído. Ali fazia sentido. Mas quando você tá falando com alguém e o trem não tem nenhum. Tá todo perfeitinho, assim, tá todo quadradinho o discurso, eu achei estranho, eu achei confuso. E assim, eu concordo com o discurso inteiro. Não, pelo amor de Deus, não me acusem disso. Não faz sentido nem me acusar também. Não falei nada sobre o conteúdo do que foi falado. Mas a forma que foi falado, especialmente para uma criança, sabe? A criança, ainda mais, é quem não vai entender o que está sendo falado, assim. Se entender, um prodígio. E meio que parece que o Betinho entende. Mas assim, eu fiquei muito confuso. Eu acho que foi um problema no livro, honestamente. É uma coisa que acontece ali na lata e que você fica assim, meu Deus do céu, como você conseguiu fazer isso na lata? E ter acontecido mais de uma vez talvez seja o real motivo de eu ter trazido pro vídeo. Porque se tivesse sido uma vez, eu acho que eu ia relevar, assim, eu ia falar, ok, ela conseguiu fazer um puta discurso assim do nada. Foi, rolou, mas a segunda vez que aconteceu eu escrevi. Eu falei, não faz sentido duas personagens diferentes terem essa capacidade de proferir um puta discurso muito bem organizado, sem nenhuma respiração, sem nenhuma pausa, sem nenhum gaguejo que fosse, não fazia sentido, na minha opinião. E o último defeitinho do livro, assim, é que pra mim, o final, eu gosto que ele vai meio que se encaixando de volta no cotidiano dali.
É como se as personagens fossem voltando a ter vida depois de todo o caos que acontece na vida delas, né? As personagens principais. A Sanarin, assim, ela vai na lápide do filho e tal, ela não fala muita coisa, acho até é uma cena que eu gosto muito. Só que o final do livro, a ideia do restaurante já é um pouco idealizada, mas a cena final da Gerda chegando no restaurante eu achei muito novela, achei me deu preguiça assim. Não é que foi uma lacrada, mas eu achei assim, ela tá pouco se fudendo pro filho dela, ela não iria naquela distância pra fazer aquilo, não combinava com o personagem dela, nem pra se humilhar, ela não se humilharia pra arranjar outra empregada, sei lá. Foda-se, eu fiquei meio. E assim, eu digo isso também porque a partir de um ponto, eu notei que o livro estava caminhando para um final, e eu escrevi assim: como terminar esse livro? E eu acho que a Lilia também não sabia muito bem terminar, não. Não jogando shade, assim, mas porque é um livro que ele precisava morrer devagar. Isso ficou muito evidente. E era difícil mesmo fazer esse final. Eu não gostei particularmente, mas também não se perdeu tanto assim. Eu só não gostei daquele ponto final ali. Podia ter sido outra coisa. Acho que talvez a Tanarinha morrendo seria melhor. Eu acho que estava um pouco encaminhado para isso, inclusive, e seria uma coisa que me interessasse mais de ver. Agora pensando. Eu não tinha pensado nisso até agora, gravando, então fica, fica essa ideia para quem já leu o livro também. Gostaria de saber o que vocês acharam desse final. E agora eu vou fazer uma breve conclusão. Hoje a conclusão do vídeo vai ser um pouco diferente, porque vai ser um pedido para você que está assistindo esse vídeo. Eu acredito que me assustou, apesar de não me surpreender, a fala da Lilia Guerra na entrevista da 451, no momento que ela diz que ela não tem certeza se ela vai entrar no circuito literário brasileiro. Eu acho que é triste porque existe muita gente medíocre na nossa literatura contemporânea. Eu acredito que tem gente que tem carreira bem estabelecida e que mal merece atenção. Gente que não tem o que dizer, que tá ali por privilégio. E privilégio da forma mais forte possível. Gente que escreve coisa ruim e que ganha prêmio por isso. Eu acredito que a Lilia não devia se. É triste que ela tenha que se preocupar com isso, é triste que ela não possa viver disso, porque eu acho que é o que ela merece. E eu nunca falei abertamente sobre isso, mas eu comecei esse canal justamente porque eu não via na internet alguém com um pingo de coragem para falar mal de quem merecia escutar coisas ruins sobre trabalhos ruins. E por causa disso tudo, eu vou ser muito direto. Eu quero que você compre esse livro. Esse livro não é meu. Eu não tô vendendo, eu não tô ganhando nada para falar isso. Eu amaria, eu ficaria muito feliz se você comprasse esse livro, se você lesse esse livro e se você desse alguma força para uma autora que merece ser lida. Eu amaria se você fizesse isso. Esse é o meu pedido hoje. Eu nunca fui tão direto, Jesus Cristo. E muito obrigado quem assistiu até aqui. Convido você a compartilhar o vídeo, curtir, se inscrever no canal, comentar o que você quiser. E muito obrigado. Até quinta que vem com mais um livro. Um abraço e um beijo para vocês.